Antes de entrar no mérito em si do que eu preparei para conversar com vocês, eu queria falar duas coisinhas que eu acho que nos situam um pouco melhor, né? Vocês estão sendo, vamos dizer assim, vítimas de uma vanguarda, né? Acho que já até foi dito ontem para vocês, né, que é tentar fazer alguma coisa que sempre é muito difícil. Primeiro que é interpretar e construir um jeito de agir a partir de uma norma. Vocês sabem muito bem que, às vezes, as normas podem se tornar letra morta, né, se não houver condições de implantação, e a implantação só se dá a partir de uma construção, né? E a outra coisa é como é que faz isso com a casa andando, né? Porque, na realidade, a gente não para nenhuma instituição para fazer nenhum tipo de mudança organizacional. A gente faz as mudanças com o carro andando. Então, acho que isso é uma dificuldade muito grande, porque assim a gente está trabalhando com conceitos e com práticas que são, em geral, bastante distintas daquilo que a gente está acostumado. Em todas as nossas instituições, não estou nem falando aqui do tribunal, mas assim, em todas as instituições que a gente trabalha, existe uma prática já bastante, não diria só consolidada, mas bastante hegemônica no sentido do que é não só o trabalho, né, mas como que a gente pensa a própria gestão do trabalho, né? Então, se a gente for pensar historicamente, nós vivemos um século XX, né, e que foi muito, muito, muito influenciado por ideias da administração, né, das ideias que foram ditas como a própria ciência da organização, né, para dar um ar mais de status de verdade, que se a gente colocar desde a época de Taylor, depois Ford e todos os seus seguidores, a gente nem se dá conta o quanto isso influenciou o mundo inteiro, não só industrial, mas o mundo de serviços e os serviços públicos. Então, acho que assim, acho que a primeira coisa que a gente está falando pode até parecer muito estranho, né, quando a gente fala assim, coisas que vocês discutiram ontem com os palestrantes e depois nas oficinas, né, de como é que a gente pensa algo que traz um novo tipo, que também não é nenhuma grande novidade, mas é um novo tipo de encarar o nosso próprio trabalho. Eu acho que esse é um ponto-chave, porque a minha palestra de hoje tem um tom que é o seguinte: principalmente deixar muito claro, e eu não estou falando nada para vocês que seja novidade, que gestão é um trabalho, né? E trabalho no sentido de tudo que foi dito ontem e algumas coisas que a gente vai trabalhar um pouco mais hoje. Por que eu falo também isso? E eu não sou o único maluco que fala essas coisas, mas não sei se vocês tiveram oportunidade, em muitas vezes que a gente trata da gestão, isso na universidade mesmo, é muito pouco dito que aquela pessoa que está fazendo a gestão, não importa em que nível da hierarquia, ela está trabalhando em primeiro lugar, né? Acima de tudo, é um trabalho em todos os sentidos, o trabalho em toda a discussão sobre os seus constrangimentos, sobre as suas possibilidades, e, evidentemente, tem uma questão que é mais difícil ainda, que o gestor está, muitas vezes, no meio, né? Não importa em que nível também, mas ele está no meio de várias coisas, né? Então, e esse estar no meio também é uma discussão que eu acho que vale a pena a gente fazer. Provavelmente vocês vão achar algumas coisas aqui que eu vou falar meio teóricas, né? Algumas coisas meio, falar assim, mas esse cara está falando coisa aqui que é impossível, né? Mas não tem outro jeito. Porque eu acho que se a gente, vamos dizer assim, levar para um pouco, não é extremo, mas de puxar o elástico o máximo possível do que a gente está pensando como discussão, talvez depois a gente consiga construir alguma coisa que seja factível, que seja interessante, mas que tenha, vamos dizer assim, uma base conceitual coerente. Acho que essa é a grande discussão. Em todas as incoerências que existem em qualquer sistema de produção, seja lá qual for, é importante que a gente possa dizer assim, bom, a partir de que base eu consigo olhar isso? E esse olhar é uma construção que, ao nosso ver, nada melhor do que a própria experiência de cada um, né,
mas também discutida à luz de certos conceitos. E acho que a grande dificuldade que a gente tem, quando a gente pega, principalmente, uma série de palestras que existem por aí, uma série de cursos que existem por aí, e mesmo a própria formação, se vocês pegarem a formação, seja de engenheiros de produção, seja de administradores, das mais variadas maneiras de você fazer os cursos, né, no nível que for, muitas vezes não fica claro qual é o tipo de linha de pensamento que a gente está adotando. E aqui a gente adota uma linha que é oriunda do que vocês conversaram ontem, que é da psicodinâmica do trabalho, mas não é só isso. A gente tem aqui uma discussão que é baseada em ideias do que é o mundo dos serviços e também do mundo do serviço no sentido da coisa pública. Eu acho que isso é importante. Não estou ensinando nada para vocês, mas é alguma coisa assim importante para a gente conseguir entender como é que a gente construiu esse tipo de pensamento, né? Que não é fruto apenas da minha cabeça ou da cabeça de nós aqui, mas é fruto de muita gente. Inclusive, quando vocês forem ver a minha apresentação, eu cito basicamente dois autores, que é o Christophe Dejour e o Christian Dutertre, que um é... Vocês já devem ter ouvido alguma coisa aqui, né? Todos os trabalhos já foram feitos aqui no tribunal também. O próprio Christophe Dejour já esteve aqui, né, discutindo a questão da psicodinâmica, e o Dutertre é um economista que discute muito a relação de serviço. Eu acho que isso é importante também, porque nos dá uma abrangência no sentido de ver que, mesmo sendo áreas diferentes do conhecimento, existe uma coerência, uma epistemologia comum. Tá? Vamos lá? Vocês estão todo mundo animado assim para começar o dia? Olha, eu gostaria de uma coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, discordância, qualquer coisa que vocês queiram, pode parar, pode me parar e falar assim, espera aí, não estou entendendo, não estou concordando, porque acho que dá assim uma dinâmica maior para a nossa discussão. Tá? A proposta aqui é discutir o que é ser gestor, mas, evidentemente, é uma baita pretensão, né? Os únicos que sabem o que é ser gestor aqui são vocês, não eu. Eu já fui gestor em algumas coisas, mas gestor aqui no tribunal, TRT9, no Paraná, no Brasil, no século XXI, quem sabe são vocês. Então, assim, tudo que for dito aqui não é nenhuma pretensão de ensinar algo, mas é muito mais algo no sentido de trazer a possibilidade de refletir, né? Porque, assim, eu não sei se vocês já perceberam, vou usar um termo meio chulo, mas a grande sacanagem que estão fazendo com vocês também é que vocês vão ajudar a construir a política, né? Então, assim, e por isso que é uma coisa que eu falei no início, assim, é uma coisa muito de vanguarda o que vocês estão fazendo, porque eu nunca vi em tribunal algum no Brasil esse tipo de proposta. A partir de uma resolução, e não sei o quanto foi discutido isso, mas a própria resolução foi construída a partir de trabalhos que foram feitos com magistrados e com servidores, para entender um pouco mais o que é esse tipo de trabalho. Então, assim, é uma ideia bem interessante. Espero que a gente consiga alguma coisa de bom nisso, né? Bom, eu vou falar alguma coisa assim interessante. Vocês vão olhar esses slides que a gente... Eu não sei se eu vou chegar no final, tá? Mas, de qualquer jeito, vai ficar disponível. Eu vou tentar chegar no final. Mas a ideia também não é correr. Vocês vão ver que tem sempre uma questão que é colocada aqui numa cor e depois tem uma outra parte do texto que eu desenvolvi usando as ideias desses dois autores também, ok? Mas tem uma coisa que é importante, a gente precisa se situar, porque, assim, a gente vive em todas as instituições privadas e públicas, que é uma coisa bastante recente, né? Porque a administração pública ela teve uma mudança muito grande a partir dos anos 90, principalmente 2000, né? Com a adoção de novas ideias do New Public Management, que eles chamam, que advém do mundo privado. Tá? Algumas podem ser boas, outras nem tanto, boas no sentido da adaptação à realidade, né? Mas eu acho que tem uma coisa interessante, porque todas essas ideias aqui, elas vêm do que a gente chama da corrente gestionária, né?
onde você pega uma série de ideias que, em princípio, elas são todas legítimas, pelo menos em parte, e essa legitimidade, muitas vezes, ela cria problemas, né? Porque é o seguinte, eu vou dar uma coisa, só vou pegar uma frase que está escrita ali em cima, que é a avaliação individual de desempenho, né? Todo mundo quer ser avaliado? O que vocês acham? Nananina, não? Nananina, não. Eu ousaria dizer o seguinte, todo mundo não só quer como precisa ser avaliado, o problema é como, em cima do quê, quais são os pressupostos da avaliação e para o quê, né? Uma discussão muito interessante que a gente estava tendo ontem na universidade, assim, você criou todo um sistema de avaliação individual de desempenho também na universidade para dividir pequenos recursos, vamos dizer assim. Então, você criou uma competição entre todo mundo para amealhar pequenos benefícios. Então, você, a partir de algo que é fundamental, porque nós somos avaliados desde pequenininhos, né? A ideia do reconhecimento, a ideia da própria vivência, né, de saber se o outro gosta ou não gosta de mim, é uma forma de avaliação. Mas, entre isso e os métodos de avaliação que foram construídos ao longo do tempo, principalmente mais recentemente, para individualizar essa avaliação, ela tem um problema muito grave, porque é o seguinte, ela cria um cenário que a gente chama de patogênico, porque, no final das contas, o que está se criando? Está se criando uma deterioração das relações do sujeito com o próprio trabalho, porque o que você avalia não é o real, né? A gente talvez tenha algo a ver com o real, mas se avalia resultado, se avalia algumas coisas que são mensuráveis, mas jamais você consegue avaliar o que, de fato, é o trabalho das pessoas. E outras coisas que é importante pensar é que essa criação dos ambientes, dos cenários que a gente chama de patogênico, é um cenário onde cada um por si, Deus por todos. A gente sabe muito bem que não há qualquer tipo de instituição ou qualquer empresa que dependa exclusivamente do trabalho individual. Se não há coletivo, não há produção. Qualquer uma. Se vocês me acharem uma que seja individual, eu aceitarei de bom grado. Mas tudo que a gente faz, inclusive, tem a ver com isso. Agora, se a gente pensar a relação disso com isso, ela, claro que não é direta. A gente não consegue medir. Eu não consigo medir, o contrato por objetivos, ela destrói o valor. Depende, né? Eu posso refletir a respeito. Como é que eu refletiria a respeito disso? Por exemplo, se o meu objetivo é legítimo, inclusive, aumentar a quantidade de processos julgados, por exemplo, vou dar um exemplo bem, né, banal até, que não tem nada de banal, na verdade. Será que eu estou, de algum modo, melhorando a qualidade do trabalho da justiça? Será que tem alguma relação com isso? Ou não? Né? Então, de que maneira eu posso ver quais são as consequências daquilo que, em princípio, eu proponho? Falar assim, bom, agora você, como gestor, vai assinar aqui um contrato que nós vamos aqui numa vara X ou em qualquer lugar, você vai cumprir tais objetivos. Legal o teu objetivo, a gente tem sempre objetivo na vida, né? Até para escovar dentes é um objetivo. Mas, a partir de que pressupostos eu vou defini-los e como é que eu vou conseguir pensar que vai acontecer algo que, no final das contas, eu não tenho a impressão que eu estou fazendo algo em detrimento da qualidade e do que é o fim maior do tipo de trabalho que a gente faz. No caso de vocês, né, o que tem a ver com eu ousaria dizer, mas não sei se é bem isso, com o apaziguamento das relações sociais, né? De alguma maneira, é a finalidade da justiça, acredito eu, posso me enganar, hein? Tem a ver com uma sociedade, vou dizer assim, mais civilizada, né? Então, assim, dá para relacionar alhos com bugalhos? Não sei. Em princípio, não, porque muitas vezes isso aqui é fixado sem
considerar a realidade e, muitas vezes, sem considerar, de fato, quais são os propósitos e, pior, as dificuldades que eu encontro para que aquilo aconteça. Eu acho que esse é um ponto-chave. Como é que a gente enfrenta as dificuldades e, muitas vezes, quando eu coloco alguma coisa aqui, falo assim, agora nós temos qualidade total. Alguém sabe dizer o que é isso? Né? Zanzou pela cabeça de todo mundo aí durante muitos anos. Qualidade total. O que é qualidade total? Muitas vezes, qualidade total é respeitar procedimento. Legal. A gente sabe que respeitar procedimentos é limitado. E eu vou me explicar aos poucos o que é isso. Bom, aqui nós temos um problema grave, né? Como é que eu tenho tempo, enquanto gestor, enquanto trabalhador de qualquer nível de uma empresa, de uma instituição, que eu consigo pensar diferentemente? Para pensar diferentemente daquilo que é o nosso dia a dia, eu preciso de duas coisas. Preciso de tempo, espaço, disponibilidade, não só minha, como dos outros, para falar assim, puxa, não é só assim, porque muitas vezes a gente chega... Eu vou dar um exemplo banal de ergonomia, que assim, o cara chega, vai trabalhar numa mesa X, e a mesa foi colocada por alguém, a disposição do material foi colocada por alguém, e eu vi muita gente ao longo da minha carreira dizer assim, está colocado assim, não pode mudar. Quem falou? Né? Quem falou que não pode mudar? Eu acho que essa é a questão fundamental. Por que não pode mudar? E, às vezes, até confortável para mim não mudar. Mas a ideia do não mudar é uma mentira histórica, porque não existe nenhuma instituição no mundo que parou no tempo, porque se parou, ela acabou. Em algum momento, ela foi assim, se diluindo no tempo e no espaço. Então, assim, a ideia de considerar que é possível pensar, porque a gente precisa mudar, não é porque assim, eu tenho que mudar o tempo todo, porque se eu não mudar eu morro. Não é bem isso. É que, na realidade, as coisas são muito mais dinâmicas. Não sei por que colocaram na nossa cabeça, isso é muito ligado a ideias da própria filosofia, né? De um certo positivismo histórico, de pensar assim, a gente tem uma relação de causa e efeito, a gente tem alguma coisa que é estabilizada no tempo. Nada é estabilizado no tempo. Né? Tudo que é vivo é dinâmico. Né? Então, aqui nós temos algo que, se eu não considerar que é possível pensar de outra maneira, que é possível também considerar o que é o real do meu trabalho, eu não estou nem falando dos outros, é o trabalho do gestor, o que é que eu tenho que fazer. Vocês já começaram a discutir bastante ontem, eu sei que saíram coisas muito interessantes. Eu não consigo nem pensar o que dá para melhorar. Outro tema que é importante aqui no trabalho da gestão, que a gente não está falando em prestação de serviço, né? É uma palavra também que se usa muito, né? Vamos prestar um serviço. Na realidade, um serviço sempre é uma relação. Aliás, todo o trabalho é uma relação e tudo na vida é uma relação. Então, assim, eu vou construir uma relação de serviço que ela é tanto interna, junto com as diferentes pessoas que atuam numa organização, como externa, que é, no caso de vocês, a relação com a própria cidadania. Né? Então, assim, como é que eu construo isso? Porque, de alguma maneira, vocês têm aqui algo que parece, às vezes, um pouco longe, mas eu estou falando de coisas aqui. É o seguinte, quais são as doutrinas que prevalecem na minha instituição? Em que bases elas foram criadas? Quais são os valores que estão por trás da ideia que, por exemplo, eu posso exercer um certo tipo de autoridade? Como isso é construído? Como isso é mantido? Como isso é enriquecido ao longo do tempo? Então, aqui a gente tem aí alguma coisa que é assim. Quando eu chego para mim mesmo e falo assim, eu sou professor numa universidade e tudo que eu faço não adianta nada, então eu vou ficar na minha, vou ficar no meu cantinho, né, e vou simplesmente fazer aquilo que me foi pedido para eu dar algumas aulas, fazer algumas coisas assim, e vou o mais rapidamente possível para casa. O que esse é o processo que eu estou fazendo?
eu estou me defendendo. Eu estou me desinvestindo, eu estou entrando numa espécie de cinismo defensivo. Fala assim, não adianta nada mesmo, não vai mudar nada, então eu vou tentar sobreviver aqui dentro. Claro que isso, até certo ponto, me protege. Mas todo mundo que trabalha com psicanálise, com psiquiatria, com áreas da psicologia, sabe muito bem que isso é extremamente perigoso. Porque esse desinvestimento, ele sempre leva a um outro lado, eu pago um preço. Um preço é a própria alienação de mim, né? Então, aqui tem aí alguma coisa que a gente precisa deixar claro, né? Que, assim, como é que eu consigo olhar e falar assim, eu tenho conceitos da minha cabeça que não são apenas teorias, mas é o dia a dia, né? A ideia que estava no outro slide, quando a gente fala em ambientes desoladores, mas eu falo assim, putz, ai, que saco, eu tenho que ir trabalhar. Bom, tem algum problema, né? E o problema não sou eu, muitas vezes. Eu acho que isso que é importante deixar claro. Bom, vamos pensar alguma coisa aqui que, assim, muitas vezes... Bom, vocês sabem, eu dou aula numa escola de engenharia, né? E a palavra subjetividade na engenharia, as pessoas falam, isso é subjetivo, né? Está mudando aos poucos, o mundo está ficando um pouco mais interessante, mas essa ideia de que, puxa vida, na realidade a gente precisa de números para conseguir concretamente mostrar o que fez. Eu não consigo colocar em números o que eu faço. Talvez eu consiga colocar em números o resultado. Talvez eu consiga colocar em números aquilo que redundou em termos de horas. E olhe lá, porque tem uma coisa que a gente brinca bastante na psicodinâmica, que é o seguinte, ninguém conta as horas de sonho com trabalho. Eu não sei se alguém já sonhou com trabalho aqui, né? É pesadelo? E quem que paga essas horas de trabalho, né? Assim, brincando, mas é interessante, porque assim, todo mundo aqui está completamente envolvido naquilo que faz. Seja de um modo mais aberto, propositivo, seja de um modo mais defensivo, mas eu estou ligado. Então, essa ideia que a subjetividade é um problema, que o sujeito é um problema, é uma mentira histórica. É para destruir as pessoas mesmo. Porque se não houver subjetividade, não tem trabalho, não tem produção, não tem mundo, não tem sociedade. Então, acho que é aí que fala assim, e aí? A gente tem que pensar tudo isso, né? Que, na realidade, eu vou depois falar um pouco mais essas questões, mas é fundamental, às vezes vocês podem achar que eu estou delirando, mas é fundamental poder trocar com os pares aquilo que a gente vive. Se a gente não tiver a condição de trocar com os pares aquilo que é o nosso dia a dia, as dificuldades, as facilidades, as artimanhas que eu descobri, de que modo aquilo ser melhor, a gente pode produzir, às vezes, muito mais e melhor, porque a gente tem a possibilidade de compartilhar com os nossos pares aquilo que a gente faz. Então, para nós, subjetividade não é um palavrão, pelo contrário, é um recurso central. Tá? Isso aí, vamos conversar. Posso passar para cá? Aqui tem uma coisa que é interessante pensar, que é o seguinte, tudo que está aqui, em parte vocês falaram ontem, colocaram nos post-its, tem várias coisas que vocês falaram ontem que estão colocadas nesses slides aqui, e é legal porque aquilo que vocês colocaram ontem não teve nenhuma aula antes a respeito, não teve nenhuma discussão. E, assim, é importante dizer o seguinte, o que é criar valor? Né? Isso aqui vale X reais, né? Alguém produziu com um custo X, vendeu a um custo Y, tanto de imposto, blá, 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 blá. Isso é o valor? Não. Né? Você fez não, concordo com você. Isso não é o valor. Isso, claro, tem uma ideia de valor no meio, mas tem um valor que é o que eu consigo fazer com isso. E a ideia da criação de valor é justamente essa. É o que eu consigo fazer com todo aquele trabalho que a gente tem, né? E fazer assim, bom, olha, que legal, a gente está fazendo algo que faz sentido. Essa palavra é complicada, mas é algo que faz sentido, porque todo esforço que a gente faz, se não fizer sentido,
parece a lenda de Sísifo, né? Aí eu subo, aí tem que começar tudo de novo, né? Então, assim, a ideia do enxugar gelo, né? Então, assim, qual que é o sentido daquilo que a gente está fazendo? Isso é fundamental, porque tudo que está aqui, né? Eu não vou falar frase por frase, porque senão vocês vão morrer de tédio, mas isso aqui vai estar disponível também, né? Mas tem uma questão que é fundamental nesse slide, que é assim, pensar que eu tenho um monte de coisa para fazer, né? E hoje em dia a gente sabe muito bem, inclusive com os métodos de gestão modernos, fundamentados em relatórios que muitas vezes são informatizados, aí tem que entrar, fazer, senão a coisa não anda. Vocês sabem muito mais que eu. Tem um problema. Isso já toma um tempo enorme, mas preencher relatório não é o mais... Quer dizer, desculpem, não está gravando, né? Preencher relatório não é o mais importante, finalmente. O mais importante é conseguir fazer ir além do relatório. Mesmo que tenha, claro que tem que ter relatório. A gente, né? Assim, às vezes eu fico sonhando com a aposentadoria quando eu não vou precisar mais fazer relatório, né? Porque assim, você fala assim, relatório, mas se não tem relatório, também não tem memória, né? Mas sabendo que o relatório é a memória fria. O relatório, né, é muito legal. Provavelmente aconteceu isso com vocês e em muitas outras situações da vida de vocês. A dinâmica é tão quente, pesada, se discute, se fala. Agora vamos colocar no papel. Lacônico. Né? Uma frasezinha. Né? Então, assim, nada que está no relatório condiz do que foi aquela história. Às vezes deu pau, discussão, não sabia, fiquei mal, suei. Né, não dormi à noite, sonhei com aquela história, mas na hora de escrever o relatório vai uma frase, que às vezes ela é suficiente para eu colocar aquilo que está sendo previsto. Mas, em termos de pensar a ideia de uma mudança dos próprios recursos que eu mobilizo em mim e na minha equipe, vai muito além. Não dá nem para imaginar, ela é incomensurável. Porque eu não consigo medir isso, eu não consigo medir engajamento, eu não consigo, porque eu estou falando de valores imateriais. Eu não consigo medir a confiança, eu não consigo medir a pertinência. E sem tudo isso não há instituição que funcione, ou funciona mais ou menos. Né? Então, está aqui uma coisa que, assim, importante, porque muitas vezes, quando a gente se pauta apenas nos relatórios que a gente acaba criando a ideia que a gente vive no mundo dos dados. É verdade que eles são importantes, mas dado não é informação. Dado ele não contém o valor que está numa informação. Tem algo um pouco além do dado. E aqui tem uma coisa que eu deixei aqui no finzinho, para ninguém se assustar, mas tudo que a gente faz, a gente se engaja, e qualquer engajamento é um risco. Né? A gente se coloca em risco. Então, quando a gente fala assim, puxa, de que maneira eu vou tratar de todas essas questões? É se arriscando. Né? Se arriscando algumas coisas, por exemplo, ouvir. Né? Ouvir o que nós mesmos nos falamos. Né? E às vezes vem no sonho. Né? Quando a gente fala assim, quando eu sonho alguma coisa do trabalho, que alguém falou de pesadelo aqui, né? Mas é interessante porque isso é fundamental para o nosso funcionamento psíquico, né? De que maneira eu consigo elaborar, que às vezes não é na vida acordado, né? Não é na vigília, é no sonho que eu, às vezes, até consigo resolver um problema. Né? O ruim é quando a gente esquece como resolveu no sonho, né? Mas, assim, fala assim, acordando com a sensação que tudo ficou bom, mas, puxa, o que era mesmo? Né? Então, vamos lá. Tem outras coisas que eu acho que a gente precisa pensar, é o seguinte. Tudo que está aqui não é para colocar como uma tarefa individual. Tá? Imagina, colocar tudo isso. Agora vocês têm que fazer tudo isso, viu, gente? Vocês vão me dar uns 3 pés na bunda e me mandar para fora, porque seria sacanagem pensar isso. Mas, de algum modo, como é que eu consigo... Né? A gente sabe, muitas vezes, que quem faz gestão também está fazendo o trabalho da equipe. Né?
porque às vezes não dá, às vezes faltou recursos, às vezes não sei o quê, né? A gente sabe muito bem que muitas vezes a gestão em si ela engloba outras coisas da operação propriamente dita, o que é real e às vezes é bastante problemático, até porque é o seguinte: de que modo eu tenho uma certa liberdade para pensar de um modo mais amplo ou desenvolver uma visão mais estratégica? Existe um texto que eu sempre passo para os meus alunos, que deve ter mais de 20 anos, mas é muito interessante porque é da Harvard Business Review, e é interessante porque assim fica uma coisa que dá um status, né? Porque é uma revista de business, de management, né? Então você fala assim, legal, gestão. E o texto fala assim: ninguém acredita no chefe, né? Claro que é uma provocação, porque isso não é verdade. Mas uma coisa muito importante desse texto é a seguinte: é que na ideia da realidade existem aqueles sinais, né? Assim, uma vez na minha situação, no meu departamento, uma vez eu conversei lá com a minha chefia, falei assim: pô, esse departamento aqui está doente, viu? Como assim? As portas estão todas fechadas, né? Você passa pelo corredor, todas as portas estão fechadas. O que é isso? É um sinal fraco, né? Ninguém está gritando, não sei o quê, não sei o que lá, mas é um sinal fraco. Aquela história, vamos fazer alguma coisa nova, todo mundo assim, será, tal. Então, assim, são pequenos sinais que a gente começa a perceber que algo não está rolando bem. E esse tipo de escuta não é simples, até porque algo pode ser mal interpretado, né? Por isso que a gente está falando 50 mil vezes aqui o que a gente chama de espaço de deliberação. Vai aparecer um monte de vezes nesses slides o que é deliberar, né? É uma coisa que só pode ser feita entre pares, que é o que a gente espera que vocês possam fazer nesse trabalho que está sendo proposto pelo tribunal, que é o quê? Poder discutir, poder falar sobre a experiência, a vida, o real do trabalho de vocês, inclusive para dizer assim, olha, o que está aqui, do jeito que está, não dá para fazer. Como é que daria para a gente fazer? O que dá para a gente fazer? Como é que a gente constrói? Baseado em que tradições, em que regras, em que doutrinas? Né? Então, tem algumas questões que só é possível se a gente tiver a possibilidade não só de escutar, mas de falar. E quando eu falei que tudo isso é um problema porque é um risco, porque o principal risco não é tanto falar, é ouvir, né? Essa é uma dificuldade que todos nós temos, que é ouvir. Porque ouvir coloca em questão aquilo que a gente pensa também. Tudo bem, se concorda, ótimo. Se não concorda, e a gente vê como é que faz. Mas tem uma discussão que, assim, como é que eu consigo entender o que se passa numa instituição? Né? Bom, ontem eles tiveram ergonomia, né? Algumas noções rápidas. Mas a ideia de prescrito e efetivo é uma ideia fundamental para a gente, não só na ergonomia, mas em todas as ciências do trabalho. Por quê? Vocês imaginam o seguinte: imagina o melhor engenheiro de métodos, de sistema que o mundo já criou, seria quase um deus da engenharia de produção. E fala para ele prescrever o trabalho de vocês. O que daria? Com normas, procedimentos, tempos, métodos, materiais, o que ia dar? Vocês imaginam o que ia dar? E é o melhor, eu estou dizendo o cara lá em cima. Oi? Ia ser furado? A resposta. Tá bom. Tudo bem, pode, dá para usar certos termos parecidos, né? Então, a questão é justamente essa. Por melhor que seja, por melhor que venha a ser, por mais bem elaborado que seja, é impossível para alguém dar conta do real. Quem dá conta do real é quem está no dia a dia de qualquer sistema de trabalho. Por isso a palavra execução não existe para nós. Quer dizer, claro que existe, mas para nós não. Porque ninguém executa uma tarefa.
Você tem que reconstruir aquilo a partir do real, do qual você também faz parte. Mas as coisas, enquanto engenheiro, não são possíveis. Mas é importante prever. Vocês veem o paradoxo aqui? Eu estou dizendo que não dá para prever tudo, mas se eu não previr, não rola. Porque eu preciso planejar, preciso discutir estrategicamente, preciso discutir quais são os objetivos, e nada melhor do que poder deliberar com quem conhece a realidade. Por isso que essa história taylorista, eu penso, você executa, foi uma grande mentira da história. Claro, mentira eu estou dizendo, porque muita empresa funcionou e ainda funciona assim. Mais ou menos. Né? Porque tem uma coisa que é a seguinte, a gente chama de operação padrão quando a gente faz só o que foi mandado. Todo mundo, no mundo inteiro, em qualquer situação, seja ela de serviço, indústria ou mesmo agricultura, não faz exatamente o procedimento. Eu já quase apanhei quando eu falei isso uma vez num tribunal. Tá? Como você está dizendo, as pessoas infringem as regras? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque a regra não é uma lei. Né? Existe uma diferença entre lei e uma regra de produção. Né? A regra de produção, se ela for construída em comum e reconstruída constantemente, esse é um outro desafio. Reconstruir as regras, né? Que são os procedimentos, o jeito de agir, como os sistemas. Por exemplo, quando vocês... Não sei quem viveu a introdução do PJE, por exemplo. Né? É uma mudança radical no jeito de trabalhar. Né? Não é que ele estivesse descolado da realidade, mas ele trouxe coisas muito distintas, né? E trouxe uma nova realidade. Então, tem aqui algumas coisas que é o seguinte, se as pessoas falassem, eu só vou fazer o que está na regra e não vou fazer nada além, é operação padrão. Ou os franceses chamam de greve do zelo, né? Que o zelo é fazer a coisa acontecer. Bom, e aí retorno à ideia que a gente vai muito além do prescrito na vida toda. Né? Eu fazia uma brincadeira há muitos anos atrás, que eu pedia para os meus estudantes me escrever o procedimento de escovar os dentes. Escreve. É banal, é simples, escreve. Tudo engenheiro, né? Vamos lá, escreve aí, como é que se escova os dentes? Era uma palhaçada, né? E o palhaço eu acho super importante, porque faz as pessoas se darem conta, né, do ridículo de muitas coisas do real. Né? E era uma farra, porque ficava claro, pelo menos, acho eu, né? O professor sempre acha que as coisas ficam claras, né? Mas que era impossível. Porque, assim, para alguém, de fato, escovar os dentes, tem muito além do que foi escrito. Aliás, ninguém escreveu, né? Não tem normas para escovação de dentes, né? Mamãe ensina, papai ensina, depois o dentista, porque papai e mamãe não sabem escovar direito, e por aí afora. Mas, assim, tem toda uma ideia de que, para fazer algumas coisas, eu preciso, entre aspas, transgredir aquilo que foi previsto. Porque aquilo que foi previsto não contém o real. Ou contém, em parte, ele contém o real daquela pessoa que previu. Mas, na hora de implantar, não dá muito certo assim, não. Vamos tentar de outro jeito. E muito mais quando eu falo gestão de pessoas. Né? Como é que você prescreve para você fazer a gestão minha? Né? Você vai ter que me conhecer, vai ter que ver como é que eu mais ou menos reajo ou ajo, dependendo das circunstâncias que tem. Então, tem uma discussão que é interessante que, por favor, ninguém falou aqui para não cumprir lei, tá? Mas, quando a gente está falando de normas, de procedimentos, nada no mundo vai para frente se a gente não transgride um pouquinho, inclusive para fazê-los evoluir. Por isso, se a gente volta para o slide anterior, é muito importante. Qualquer instituição está sempre pensando em como reelaborar as suas regras. É o que está sendo feito aqui. Esse é o grande desafio que a presidência do tribunal comprou. De algum modo, vocês não estão aqui para perder tempo. Né? Então, assim, como é que a gente pode fazer evoluir as regras da instituição? Desafio. Né? É um baita desafio, mas a gente tem que pensar nisso. Só para pensar mais um pouco algumas coisas,
quando Taylor e depois Ford inventou a linha de montagem, eles acharam que o mundo podia ser definido a priori, né? Eu antecipo como vai ser o mundo. E, em parte, deu certo. O Ford vendeu muito Ford bigode, né? O famoso Ford T29 preto, né? Virou uma coisa histórica. Mas o mundo evoluiu muito além disso. E a própria indústria automobilística não dá certo se fizer só um carro, né? Até por causa do próprio desenvolvimento do consumo, né? Então, assim, desculpa, às vezes é um pouco longe, né? Mas será que a gente, de fato, consegue pensar nessa mudança profunda, que, para conhecer o trabalho dos meus subordinados, eu preciso conhecer o meu? Por isso, eu acho que é legal vocês aproveitarem o tempo que está sendo previsto aqui, né? Porque, assim, uma das maneiras de conhecer melhor o meu trabalho é conversar com quem faz coisas similares ou até iguais, né? Como é que eu consigo entender isso? Falar assim, puxa vida, olha, eu preciso pensar tudo isso para os outros, e quem pensa para mim? Né? Porque, assim, é fácil falar dos outros, fácil entre aspas, né? Mas eu também preciso partir de uma reflexão que seja algo que emerja também, que, assim, eu consigo fazer sair de mim mesmo e dos meus colegas. Então, assim, quando a gente fala em trabalho vivo, né, isso é muito usado na psicodinâmica. Aliás, o livro do Dejour, que foi traduzido para o português, chama Trabalho Vivo, né, discute justamente essas questões que a gente está colocando. Assim, como é que eu consigo ver essas coisas aqui que, inclusive, legitimam a minha posição como gestor, né? Porque, assim, a questão da gestão também é uma legitimidade, né, que a gente vai construindo. Não é porque eu virei gestor, ou fiz um concurso, ou na hierarquia da minha empresa eu subi porque alguém achou que eu devia subir, sei lá, por qual motivo. Mas a construção passa por várias coisas que são essas. E, por exemplo, será que, olhando esse slide, a gente só pode ser gestor se a gente já fez a mesma coisa que os nossos subordinados fazem? Isso, fala. Exatamente. Isso. Acho que o interesse em querer aprender. Exatamente. Porque você pode gerir, desconhecer, mas levantar da sua mesa e falar, vamos descobrir juntos, sabe? O interesse em aprender. Isso. Porque o executar pode ser um pouco menor do que o contexto todo, né? Mas você tem que também saber aquilo. À medida que vai aparecendo, é um processo dinâmico, né? Eu estou ouvindo aqui você falar e estou pensando, foi necessário a linha de produção de Ford. Em algum momento estava uma bagunça total, aquilo se organiza e depois disso, num processo dinâmico, você vai estabelecendo novas metas, novos objetivos. Não precisa ficar sempre na caixinha quadrada. Exatamente. Então, é interessante, porque alguém fala assim, então você estava querendo dizer que, para ser gestor, eu tenho que ter feito o que os trabalhadores na minha base fizeram? Não, não é necessário. Porque, senão, a gente tinha que saber, nós teríamos que ser tutólogos, né? Saber tudo para poder... Oi? Perfeito. É bem isso. Porque ter feito antes não significa que foi bem feito também, né? Foi dos melhores. Então, assim, é interessante essa questão. Falar assim, não, para eu ser isso eu tenho que ter feito tudo. Não é verdade. Agora, é o que vocês falaram, está aberto para interessado em, né, conseguir saber que, por exemplo, o ato técnico, às vezes que você não conhece ele a fundo, mas você tem um interesse nele também. Que é o mais difícil na hora de fazer.
construir, de se relacionar, de... Bom, é que aqui tem vários tipos de gestão diferentes, né? Então, mas eu imagino assim, alguém que está construindo uma sentença junto com algum desembargador, com algum juiz, alguém que está fazendo gestão de RH, alguém que está fazendo gestão de recursos técnicos. Não dá para saber tudo, né? É impossível. Mas a ideia do interesse que está aqui, né? Até para saber qual é a dificuldade para chegar lá. Acho que essa é uma dificuldade grande. Porque a gente está no mundo, vamos lá, gente. Qual é o chavão de tudo hoje na gestão pública e privada? É fazer mais com menos. Não é lindo essa grande palavra mágica? Bom, talvez até dê, não quer dizer que... Mas o que é o mais e o que é o menos? Né? Porque acho que isso também é importante. A gente não tem mais recursos. Na universidade fala assim, putz, está faltando professor. Então, o que a gente faz? Fecha as portas? Não, não dá. Então, vamos ver o que é possível. Mas, dentro desse possível, tem algo que é justamente essa questão, assim, qual é o tempo que eu tenho para saber qual é a dificuldade? Porque, às vezes, o fazer mais é trabalhar em cima das dificuldades, não pessoais apenas. As dificuldades que, muitas vezes, têm a ver com processos, não processo no sentido judicial apenas do termo, no processo de produção. Às vezes, tem várias dificuldades no processo de produção que, se a gente encará-las de frente, pode, sim, fazer até mais com menos, não é um problema. Porque eu consegui mexer nos gargalos, consegui mexer em alguma coisa que não funciona direito, consegui compartilhar competências, que isso é uma coisa importante. Porque está claro aqui que, muitas vezes, o gestor não tem conhecimento do que acontece ali no chão da fábrica ou assim no dia a dia do contato com o trabalho de cada um dos seus subordinados. Por isso, volta a ideia do outro slide, que fala em espaço de deliberação. Deliberação é isso, como é que eu compartilho experiência? Que, em ergonomia, a gente chama de retorno da experiência. Você vê, puxa, rola isso, acontece aquilo. O que a gente faz? Eu descobri um jeito que a coisa rola muito melhor. Só tem um problema aqui, gente. Posso falar? Tem um problema. Para compartilhar, precisa minimamente uma coisa que se chama confiança. Porque se todo mundo estiver competindo aqui um com o outro, ninguém vai compartilhar coisa nenhuma. Por que eu vou compartilhar se eu vou perder recurso? O outro vai ganhar? Não é? Então, essa é uma discussão muito séria nas instituições hoje. Tudo bem, ninguém é contra ter relação de mérito, óbvio, né? Mas tem uma questão que é o seguinte, tudo que a gente está falando aqui só é possível se eu tiver confiança. E eu não confio naquele que está competindo comigo. Né? Eu não vou... Aquela piadinha, não sei se vocês conhecem, a piadinha da... É coisa de velho, né? Mas é da seleção de 1962, né? Que o técnico da seleção brasileira chamava Vicente Félix. Vocês lembram que a gente ganhou a Copa do Mundo, né? No Chile, né? Nessa época. Aí contam as más línguas, e ninguém nunca desmentiu, que, no intervalo, o Vicente Feola chegou para a turma e estava fazendo a preleção. Então, nós vamos fazer isso, aquilo outro. Aí o Garrincha, era um jogo contra os russos, né? Na época, contra a União Soviética. Né? Aí ele perguntou assim para o técnico, você já combinou com os russos? Né? Então, assim, é uma piadinha que rola que, evidentemente, no mundo da competição, você não combina com o russo, né? Ou com o outro. Então, tem uma discussão que, para a gente pensar isso, também tem um pano de fundo que vai pegar como é que as pessoas são avaliadas e com qual propósito. Tudo que é diretamente relacionado com a distribuição de recursos, cuidado. Né? Que a gente precisa, às vezes, evitar dar murro em ponta de faca. Né? Porque não vai adiantar nada eu querer sentar. Vamos sentar aqui todo mundo e vamos discutir quais são as melhores maneiras de fazer. Para que eu vou fazer isso? Isso é uma questão que todo mundo se coloca. E é muito comum, né? Isso eu nunca esqueci, eu tinha um orientado meu, há muitos anos atrás, ele foi fazer sanduíche nos Estados Unidos. Né? Não foi fazer sanduíche de trabalhar em McDonald's, né? Ele foi fazer um doutorado de sanduíche. Né? Aí, um dia ele chegou para um colega dele lá e falou assim,
Pô, meu, vamos tomar uma cerveja depois da aula? O cara virou para ele e falou assim, e o que eu ganho com isso? Não é? Então, mostra bem aonde a gente pode chegar. Né? Então, assim, por isso que quando a gente fala em coletivo, parece uma palavra mágica. Né? Sim, eu tenho a minha varinha de condão aqui, agora o coletivo está formado. Bobagem, né? O que a gente mais viu nos últimos anos, não estou dizendo aqui, tá? Mas, assim, na universidade, em muitas empresas, foi a destruição do coletivo. Né? Em cima de algo, fala assim, bom, agora é cada um por si, Deus por todos, então... Isso é uma mentira histórica, mas é em cima daquilo que eu falei no início. Todo mundo precisa de reconhecimento, todo mundo precisa do reforço da sua identidade. E quando eu chego assim para todo mundo, falo assim, agora você é o empreendedor de si mesmo, você é o melhor, você é o the best. O que eu fiz? Eu joguei lá para cima o ego do sujeito. Quando eu jogo lá para cima, eu tiro as bases dele, que é fácil tirar, e ninguém mais gosta de mim, né? No sentido do coletivo, do compartilhado, da ideia de, pô, vou fazer junto, né? De ter algo que me leva a falar assim, é o seguinte, a gente tem algo que passa por tudo isso aqui. Isso aqui, não sei se vocês estão vendo, isso aqui é muito complicado, não se constrói de um dia para a noite, ou da noite para o dia. Né? Depende do turno que a gente está. Né? Mas se destrói rapidamente. Né? Dá para destruir. Eu me lembro muito assim, eu ia numa empresa assim que estava escrito assim, era uma empresa de central de atendimento, vocês devem conhecer muito esse tipo de coisa, porque deve ter vários casos que apareceram aqui no tribunal. Estava escrito assim, o cliente é rei, na entrada da empresa. Né? Que legal. Chegava lá em cima, não podia fazer nada pelo cliente. Então, essa distorção comunicacional, essa mentira, destruía qualquer esforço que a empresa pudesse vir a fazer, que fosse bem intencionado. Eu não estou dizendo que era má a intenção da empresa, mas eles não conseguiam relacionar a ideia da comunicação com a realidade. Porque, na realidade, o cliente pedia as coisas e falava, não pode, eu vou estar fazendo, vamos estar pensando, porque não vai fazer. Né? Então, assim, como é que eu crio isso? Porque tudo isso aqui é baseado no quê? É baseado numa certa maneira de trabalhar, de fazer, da intencionalidade, do propósito. Né? E se não tiver claro isso, eu posso falar muitas coisas que não vão acontecer. Quais são as regras da profissão? Então, a profissão vai além da instituição. Né? Como é que eu consigo olhar os pares que têm a mesma profissão que eu? Hoje em dia é difícil falar em profissão muitas vezes, né? Porque, não sei se você já viu, às vezes você vai em banco, ninguém é mais bancário. Né? É tudo, ou é vendedor, ou é gestor, ou é não sei o quê, mas cadê a profissão? Né? Aqui nós estamos trabalhando no sistema judiciário. Né? O que é as profissões ligadas? Quais são as profissões ligadas à justiça? Né? Tem gestão, tem magistratura, tem um monte de coisa que compõem esse sistema. Então, assim, e quais são as regras? Como é que foram construídas? Tem uma tradição? Isso aqui existe desde os gregos. Tá bom, ótimo. E o que a gente mantém como tradição? Qual que é a tradição que a gente construiu no Brasil, aqui no TRT9, seja lá onde for, mas como é que a gente construiu? E o que a gente está fazendo é justamente isso. O trabalho proposto aqui com vocês é criar acordos que são normas internas do tribunal baseadas numa norma geral do CNJ. Mas, assim, é óbvio que você não pega o que escreveu e assinou, foi escrito e foi assinado por um determinado ministro, escrito por toda uma equipe, e fala assim, cumpra-se. Não existe. É uma construção que só é possível se a gente pensar nisso. Né? Tudo isso que está aqui. Ó. Esse slide é muito importante para a nossa discussão. Porque, senão, não rola. Vai ser muito legal, vocês podem achar legal a gente ter conversado com vocês terem conversado com a gente, bacana, mas, na hora do vamos ver, isso aqui dá trabalho. Muito. Né? Vamos ver o que é possível, mas, de qualquer maneira, passa por isso. Porque é interessante a gente pensar, por exemplo, eu vou usar o meu caso. O que é mais importante? Né? Eu pesquisar
ou publicar? Os dois, né? Porque se eu fiz uma boa pesquisa, eu publico uma coisa legal. Mas se eu não tenho uma boa pesquisa, eu só estou pensando em publicar, vou fazer aquele palavrão que ela não quis dizer há pouco, né? Coisas que não têm sentido. Então, de tudo que eu estou falando, se vocês depois pegarem esse slide aqui para a gente refletir, eu acho que pega bem. Bom, aqui tem um palavrão que, na verdade, nem existe em português, mas a gente mantém nos slides, porque a gente consagrou na psicodinâmica, que é o termo de atividade deôntica. É também o que a gente vai fazer. Baseado no outro slide, a atividade deôntica é justamente pensar as regras da nossa profissão, do nosso ofício, a partir daquilo que a gente vive, a partir de algo que é comum. É justamente criar esses espaços de discussão. É justamente o que você falou, eu vou pensar fora da caixa, porque, historicamente, deu certo o Taylorismo, Fordismo, deu, claro, com críticas, né, porque tem problemas, mas ele teve seu tempo. Se eu continuar fechado na caixinha, não rola. Então, eu preciso, de algum modo, pensar que a organização que a gente teve até hoje, bom, funcionou, tem problema, tem muito afastamento, tem gente que desistiu da profissão, tem outros que ficaram doentes, outros que só vivem tomando tarja preta, senão não aguenta trabalhar, tem de tudo, né? Como é que eu penso que dá para pensar de outra maneira a organização do trabalho? É isso que está o nosso desafio. Como é que eu vou imaginar, falar assim, pô, isso aqui está bom, legal, tudo bem, ninguém vai jogar fora nada do que já existe. Mas dá para melhorar? Tem sinais que é importante melhorar? Eu acredito, não sei o que vocês acham, que quando o ministro Lewandowski assinou a norma, né, ele não estava assinando algo por assinar. Ele estava assinando algo a partir de uma preocupação que já emergiu e chegou lá. Na época ele estava na presidência do CNJ, né? Então, assim, algo que aconteceu. E, como eu falei antes dos sinais fracos, né? Eu vou contar uma historinha para vocês, mas que me marcou muito na minha relação com a esfera judicial. Era um dos primeiros trabalhos que a gente estava fazendo. Eu fui dar uma palestra num seminário de juízes. Era no Nordeste e tal. E assim, legal, vamos falar sobre saúde, saúde mental, trabalho, toda essa conversa nossa aqui. À noite a gente foi jantar, né? E eu sentei à mesa, eu estava com uma série de magistrados, devia ter umas 8 pessoas à mesa. Eu falei assim, legal. Eu era provavelmente o decano, né? Assim, provavelmente não, com certeza, né? Aí falou assim, que legal, papo vai, papo vem. E uma hora todo mundo falou assim, puxa, o que vocês acham de remédio tarja preta? Tal. Eu fiquei aquela cara de espanto, né? Porque para mim tarja preta, até porque a profissão de médico, tarja preta é tarja preta, não é qualquer coisa. Eu falei assim, quem toma aqui? Todo mundo tomava. Interessante, né? São sinais fracos, né? Mas provavelmente isso deve ter chegado até o Supremo, até o Conselho Nacional de Justiça, dizendo assim, tem algo estranho no Reino da Dinamarca. Se essa moçada está começando, inclusive numa profissão que tem um alto nível de qualificação, um salário bem razoável, tarará, tudo que vocês sabem por aí, falou assim, como é que pode um negócio desse? E provavelmente não são só juízes que usavam isso, né? Então, assim, temos que, sim, pensar na evolução do trabalho, porque se o trabalho não evoluir, ele vai ficando meio sem sentido mesmo. Porque os desafios são outros, né? Bom, eu não preciso lembrar ninguém aqui que a gente está em plena ebulição de mudanças da legislação, né? Vocês estão vivendo isso na carne, né, com relação às mudanças de CLT e de outras coisas na nossa sociedade. Para o bem e para o mal, não estou entrando nem no mérito, porque eu não sou competente para isso. Mas são todas essas turbulências que mostram que
tem que evoluir, alguma coisa vai ter que evoluir, né? Quer a gente queira ou quer não. Por outro lado, é melhor que a gente faça o que a gente considera que tem valor, porque a partir da atividade deôntica, e deôntica vem da ideia de ética, né? Da ideia da própria deontologia, de quais são as regras que estão baseando as nossas profissões. Então, isso aqui é difícil, mas eu tenho certeza, perguntar aqui para os meus colegas, que o que vocês fizeram ontem foi muito de atividade deôntica. Muito. Vocês começaram a colocar questões, vocês colocaram dilemas, colocaram desafios, colocaram coisas que dizem respeito à vivência do dia a dia de vocês. Certo? Vamos lá. Quanto tempo a gente está? Eu não tenho a menor ideia do horário, não sei. Espero que vocês não estejam muito... Oi? Faltam 40? Dá para encarar mais um pouco? Assim? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Não, está certo. Bom, então, assim, eu acho que tem uma coisa que é brincadeira que eu vou falar, mas, assim, a gente estava discutindo ontem lá na USP e falou assim, puxa, que legal, vamos propor uma atividade, que a gente criou um grupo lá na Escola Politécnica para acolhimento de estudantes, depois funcionários, professores, porque as pessoas também estão sofrendo muito na universidade, né? Aí fala assim, que legal, vamos fazer alguma coisa no final do ano. Não, no final do ano não dá. Por que não dá no final do ano? Porque ninguém aguenta mais, todo mundo, a hora que bate o gongo, pum, vai embora, né? Fala assim, eu não aguento mais isso aqui, eu quero férias, vou embora. Então, assim, é interessante isso, né? Eu fiquei pensando, falei assim, a gente, em muitos lugares, se festeja, passou mais um ano, tem Natal, etc, etc. Então, a ideia de querer festejar algo, né, em conjunto com seus pares, dentro de uma instituição, seja lá qual for, não é hipocrisia. Às vezes fica aquelas festas de empresa que está todo mundo assim olhando para o lado, né, mas que o cara se sente obrigado a ir. Eu estou falando algo que não é obrigação, é a ideia de conviver mesmo, a ideia de querer viver junto, de sentir prazer em estar com os outros. Isso não significa, isso é importante, a ausência de conflitos. Eu não sei se a vida pessoal de cada um aqui, mas eu sou casado há bastante tempo e tem briga. Se não tiver briga, não tem graça, né? A gente não evolui. Então, assim, conflito faz parte de qualquer relação humana. Então, viver junto e conviver não significa um estado plácido, deitado eternamente em berço esplêndido, sem conflitos, tudo é amor, paixão. Mentira. Viver junto é se colocar, é batalhar, é falar assim o que você pensa. Então, assim, e a vontade disso só é possível se há aquilo que a gente falou nos slides anteriores, se há a possibilidade de falar sobre, de discutir, de criar, de brigar. Quantas vezes a gente não calou a boca com medo, né, para quem estou me dirigindo, né? Fala assim, engolir sapo, né? Então, assim, não é isso que faz as pessoas quererem viver junto. É, inclusive, aquilo que você falou, como é que eu consigo escutar meu subordinado? E como é que os outros conseguem me escutar também? Né? Porque eu também tenho uma relação de subordinação, também tenho uma relação entre pares também que não é de subordinação, mas também é uma relação que diz respeito à ideia do convívio. Então, é uma construção, sempre. Difícil, mas é. Isso aqui, eu não vou passar tudo também, mas eu acho que tem uma questão importante aqui que tem a ver com saúde mental, tem a ver com saúde psíquica, sim. Porque se eu não estou... O trabalho, para nós, ele não é neutro. Ou o trabalho permite que eu esteja melhor, ou eu estarei pior. Em termos psíquicos, não tem essa ideia, estou neutro, né, como se nada houvesse. Nada, não. Isso não significa que aqui todo mundo esteja mal, pelo contrário, né? Pode ser muito diferente disso, ao contrário mesmo. Mas quando eu me sinto que eu tenho a possibilidade de me desenvolver profissionalmente, que as coisas que eu faço têm sentido, que as pessoas me escutam, que eu escuto o outro, isso aqui rola, de alguma maneira. E é interessante o seguinte, quem se sente só, em geral, quando eu vou dormir, quando eu vou no banheiro, quando um monte de coisa, eu faço sozinho, né? Mas
evidentemente que o ser humano ele tem uma intensa solidão, porque ele tem corpo limitado, mas ele não existe sem os outros, né? Agora, assim, se sentir só no meio da multidão, tem algum problema nesta multidão, na organização dessa multidão. Então, de algum modo, é assim, o real do trabalho sempre é um problema para mim, e é um problema para todo mundo aqui. Sempre. Agora, o não sentir só depende disso aqui que a gente falou, da possibilidade de troca, né? Bom, olha aqui o que a gente está falando. Tudo isso aqui eu já falei, né? Vocês falaram isso e ninguém diz, porque essa é a grande armadilha do mundo que a gente chama de corrente gestionária, que diz, tudo é gestão. A grande armadilha é dizer que tudo é gestão e não considerar a gestão como um trabalho, não considerar a dificuldade, a necessidade de experiência, de habilidade, de tempo, para você ficar cada vez melhor. Porque fala assim, não, tudo bem, tudo é gestão, vai lá e faz. Faz o quê? O que é isso? Né? Como é que eu construo isso? Então, assim, eu tenho todo um problema aqui, que é, de algum modo, me colocar frente a mim mesmo e aos outros. Isso não tem jeito. Eu já estou até repetindo isso, mas acho que é importante isso, até porque tudo que eu tenho na minha cabeça, né, primeiro é relacional, foi construído junto com os outros. Agora, se eu achar que o que eu já tenho na minha cabeça é suficiente, eu parei. E parar é meio uma mortificação, né? Porque a gente não para, né? Então, como é que eu vou aprender que dá para eu me desestabilizar? Aliás, isso aqui é uma forma de desestabilização, né? Qualquer passo que eu dou na minha vida, eu me desestabilizei. No sentido concreto do termo, né? Porque quando eu estou passando o pé de um lado para o outro, eu estou sem chão, pelo menos parte, né? Um segura, o outro. Então, assim, não é totalmente desestabilizador, mas em parte é. Então, assim, isso é parte da gente fazer evoluir as nossas instituições. A gente tem uma dificuldade enorme também, porque como é que existe assim? A gente fala que é importante a atividade deontica, importante a atividade de reunião entre os pares, discussão, retorno da experiência, blá, 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 blá. Dá tempo para fazer isso? Né? Então, vocês devem estar pensando, esses caras tudo maluco, vêm aqui, ficam enchendo a gente de um monte de questão e falam assim, qual é o tempo que eu tenho para fazer isso? Essa é uma discussão importante aqui dentro. A gente vem com toda essa questão. O tribunal está se propondo a, de fato, fazer um trabalho para construir a implantação da norma 240, mas, assim, tem tempo para tudo isso? Né? Então, assim, é uma discussão. É algo que a gente precisa pensar, porque, na realidade, é o seguinte. Imagina vocês, chegar para vocês assim, e vou colocar uma injunção paradoxal. Moçada, não esquece que todas as sentenças têm que estar no sistema em tal dia, certo? Não? Beleza. Por outro lado, eu chego para vocês e falo o seguinte, amanhã, depois da manhã, tripós da manhã, quadripós da manhã e quintipós da manhã, vocês vão tirar 2 horas de serviço da tua equipe e deixa eles discutirem sozinhos, sem a sua presença, sobre as questões que dizem respeito a como a gente pode melhorar, o que dá para fazer, para eles contarem as experiências e as dificuldades dele. O que vocês vão fazer comigo? Né? Então, né? Então, tem uma questão aí complicada. É para fazer? Então, vamos pensar como é que dá para fazer, porque nada disso vai ser construído se não tiver tempo dedicado. Né? Às vezes alguém está aqui e fala assim, o que eu estou ouvindo esses caras aqui, trabalhando aqui 2, 3 dias? Tudo bem, tem toda aquela obrigação de capacitação tal, no judiciário, mas, putz, o que está rolando lá na minha casa, né? Então, está aí, né? Está aí, né?
A gestora foi gestada aí, né? Então, Infelizmente é meio frustrante, é o mundo ideal, sim. mas não é o real. E olha, eu estou aqui há quase 30 anos. E há quase 30 anos eu vejo toda essa parte bacana, legal, mas que, Não rola. infelizmente, Então, você está querendo me dizer, né, que o mundo idílico é o que a gente está apresentando aqui e o mundo real é 1984, lá George Orwell. Tá bom, não falei mais não. Pois é, mas eu acho que é interessante a gente trabalhar nessa contradição, que você pegou na veia, e é isso mesmo, é uma contradição. Se eu estou aqui, vocês estão perdendo tempo, entre aspas, para um negócio que, de repente, já se sabe que não vai dar certo, então para quê? Então, tem um desafio da gente fazer algo que vocês querem brincar de resolução 240, então vamos brincar a sério, né? Acho que é uma coisa importante. Acredito que sim, porque senão o tribunal não faria esse esforço, mas tem essa injunção paradoxal, que é justamente essa. É uma injunção paradoxal. Ao mesmo tempo que a gente está falando tudo isso, então vamos lá, moçada, a partir da semana que vem, vocês vão se reunir durante 15 dias, os pares, eu saio porque eu tenho uma relação de chefia, depois vocês fazem um pequeno relatório para mim sobre essas questões XYZ. Legal, beleza. Aí a perguntinha, e o que a gente faz com o nosso trabalho? Então, de algum modo, isso tem que ser trabalhado. Isso é algo muito importante, porque, senão, de fato, é um esforço em vão. Né? É o que você... É. isso nos traz, eu acho, muita adoecimento, nos traz sofrimento nos traz até muda a nossa postura com os nossos subordinados. Porque você se frustra e você joga a sua frustração para frente. Então é muito difícil mesmo. Você tem obrigatoriamente que lidar com números, com estatísticas, com metas, com relatórios, com prestação de contas e a nossa realidade é essa e é ponto. Não tem outra discussão. Sim. O senhor me entende? Claro. Por mais que a gente ame isso aí, mas não é a nossa realidade e nós devemos obediência ao juiz que é o juiz da nossa unidade, ou no caso da nossa residência, ou né, de cada um dos seus desembargadores. É o que a gente, isso que se falou ontem, fazer mais com menos. Mais esse desafio que soma toda essa receita de bolo que está indo. Ótimo. O problema é assim, quem que vai fazer mais? Isso. Então, vamos só voltar duas coisinhas. Eu acho que vocês têm toda a razão e eu não vou, em hipótese alguma, contrapor, porque é isso mesmo. Duas perguntas, que não precisa responder já, mas acho que são importantes. Em vista disso que é real, né, a ideia é o seguinte: dá, é possível, alguém quer mudar, né? Esse alguém, por exemplo, você falou que tem uma relação de subordinação. Será que, de fato, essas pessoas que estariam num outro nível da hierarquia falam assim, não, nós vamos dar um sinal verde para, de fato, fazer alguma coisa? Porque o mais com menos, aquilo que eu falei é um pouco relativo, porque, às vezes, de fato, tem problemas que, se a gente consegue discutir, trabalhar, rever algumas questões de próprio processo de produção, isso tem a ver com mudanças que podem trazer... Eu não gosto do mais com menos, porque eu acho que é um chavão, né? Mas é evidente que muitos sistemas de produção melhoram muito a partir do conhecimento daquilo que a gente faz e, provavelmente, das trocas que vocês poderiam ter. Vai ter. Esse é um desafio. Diga. Eu entendo o que ela está dizendo, é uma realidade, todos nós vivemos as supervagas. Quando você disse que o gestor, às vezes, tem que pôr a mão na massa também, aqui é uma realidade, nós todos vivemos divididos entre gerir e executar, porque a gente tem que executar, porque o menos não está sendo suficiente com o mais que eles desejam o tempo todo. Mas, fruto de uma experiência pessoal, que essas 2 horas de uma reunião
mudou muito a estrutura, porque você acaba ficando dividido, mas parar, repensar a forma de fazer ajuda muito, e ganha lá na frente. Ótimo. Quer dizer, vocês viram que temos um enorme desafio, né? Porque, na realidade, ela pesa, a realidade sempre pesa, e que há, pelo menos assim, uma perspectiva que você pode fazer algo. E fazer algo, se a gente constrói minimamente a confiança. Então, por exemplo, quando você fala, escuta alguém que falou, teve uma ideia brilhante, alguma coisa que faz, inclusive, mudar algumas regras dentro da própria instituição, isso é uma atividade deôntica. A questão é saber até que ponto isso vai. Eu acho que vocês têm que ser céticos mesmo. Mas o ceticismo não pode levar ao imobilismo. Eu acho que essa é a grande diferença. Assim, até que ponto, né, eu posso pensar que é possível mudar? Às vezes a gente acha que não é possível mudar, mas as coisas mudam, né? Eu não sei se aqui é mais do mesmo, né, que coisas que vocês já fizeram antes, né, ou se tem algum sinal do tribunal que é algo que de fato querem mudar. É. Eu acho que todo mundo é bem intencionado, mas o trabalho é árduo. Então você, às vezes, rema 2 anos para andar 500 metros, sabe? Mais anos 500. Só que depois de 2 anos você solta os vetos e pede, ó, alguém segue aí que eu não estou aguentando mais. Eu tenho todo dando um minuto de fato. Caminha lentamente, muito mais lentamente que nesse aqui. E posso fazer uma pergunta para vocês? Quem reconhece isso? O esforço, O esforço. acho que é mais uma satisfação pessoal. Às vezes nem é reconhecido, mas você vê que aconteceu. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, que falta muitas vezes entre pares, na hierarquia, um reconhecimento desse esforço, mesmo quando não dá certo. Porque a ideia de reconhecimento, a atividade de reconhecimento, que é saber o que é que eu estou engajado para tentar melhorar, às vezes não dá, às vezes tem N outras questões que são mais prevalentes, quem é que consegue enxergar isso? A ideia aqui é conseguir enxergar, porque, na realidade, o que vocês estão falando, se eu escuto o outro, eu posso me desestabilizar, não importa em que nível eu estou da hierarquia. Né? E, agora, é evidente que eu não tenho aqui nas mãos todos os gestores, todos os juízes, embargadores, presidentes, vice-presidentes, para dizer, ó, vamos fazer assim. É uma construção mesmo. Então, essa é a ideia que nós estamos falando de algo que é precário mesmo. Né? E é interessante porque essa precariedade mostra o quanto isso é precioso. Porque para conseguir isso vai ter algo que é... Como é que eu consigo falar o seguinte? Por exemplo, tem que ser discutido. Não adianta, a gente não pode escamotear, mas tem que ser discutido. Se vocês estão todos competindo entre vocês, pode parar que vai dar pouco resultado. Se existe a possibilidade da construção da cooperação, aí dá certo. Pode dar certo. Porque a gente está indo numa perspectiva e fala assim, bom, como é que as diferentes pessoas... Porque vocês falaram uma coisa importante aqui. Para que a gente trabalha? A gente trabalha porque o presidente do Supremo Tribunal Federal quer? Ou a gente trabalha por um sentido muito mais amplo da cidadania? E como é que isso é mantido, né? Como é que isso se mantém? Como é que isso perpassa a organização da produção e do trabalho? Se é que... Então, quando alguém me fala assim, porque o objetivo foi fixado por alguém lá da hierarquia superior. Bom, eu posso até dizer que tudo bem, é parte do papel dele, mas não é parte do papel dele fixar esse objetivo sozinho, sem ouvir vocês, por exemplo. Se eu não escuto a realidade, eu posso ficar falando para o vazio, ou impor certas regras que as pessoas dão um jeito de resolver. Na universidade, se tem que publicar, tem gente que faz um bom trabalho e publica, e tem gente que faz o que a gente chama de ciência salame. Sabe o que é ciência salame? É você pegar uma pesquisa e cortar em pedacinhos para ter um monte de publicação. Bom, isso é um jeito de cumprir as normas.
mas não está dando conta que o importante era o salame, não um pedacinho do salame. Apesar que, quando a gente come o salame, a gente come por pedaços, né? A metáfora nem é a melhor, mas é isso. Como é que eu mantenho algo que o salame que importa? Mesmo que depois dá para fatiar um pouquinho. Então, vamos lá, vamos... Quanto temos? 20, então tá bom. Ó, isso aqui já foi tudo dito, mas tem uma coisa que é a seguinte. Como é que esses esforços todos que a gente está colocando, eles podem ser reconhecidos? Eu acho que a palavra reconhecimento foi dito ontem na psicodinâmica. A palavra reconhecimento não é algo hipócrita, é algo fundamental. Por isso que eu fiz a primeira pergunta para vocês, quem queria ser avaliado? Porque tudo que a gente faz passa para o reconhecimento. Reconhecimento não é virar o bam que aparece nas redes sociais ou que é conhecido no mundo todo. O reconhecimento é muito ali no dia a dia. Falar, pô, legal, você fez um belo trabalho, é que esse trabalho tem utilidade, isso aqui vai ajudar, de alguma maneira, a melhorar a organização. Porque é o seguinte, quando eu falei antes que muitas vezes a gente precisa transgredir as regras, eu não sei se alguém alguma vez na vida transgrediu alguma regra aqui. Mas é importante eu poder falar para alguém que eu transgredi a regra, porque muitas vezes a transgressão da regra é para fazer bem feito, não é para sacanear. Né? Assim, é para a coisa rolar, para acontecer. Puxa, e se eu consigo pegar isso e transformar em algo que se torna coletivo, compartilhado com os outros, isso pode se tornar uma regra da profissão. Quer dizer, eu fiz evoluir aquela regra. Eu fiz evoluir o procedimento. Né? O grande risco que a gente tem no mundo de hoje é que, quando muita coisa vira um sistema informatizado, às vezes é mais difícil mudar. Mas dá para mudar. Não tem nada que seja imutável ou que seja imexível, como já dizia um ministro da nossa República, né? Alguns anos atrás. Né? Então, assim, dá. Sempre dá. Esse é um problema. Se vai dar, quando, quanto tempo demora, quanto esforço tem, isso realmente é difícil, ainda mais para quem está de fora falar. Bom, isso aqui eu já falei, mas tem uma coisa que é importante do papel do gestor. O gestor, muitas vezes, precisa arbitrar. Né? Porque tem situações de conflito, situações de impasse, situações em que, pô, eu não estou afim, não é assim, o outro fala, eu estou afim. Então, muitas vezes, nesse conflito, tem a ideia de arbitrar. Arbitrar é importante, né? Que é o papel que a gente tem que assumir muitas vezes. Fala assim, não, a coisa vai ter que acontecer. E, devido a tudo que foi dito aqui, nós vamos adotar tal caminho. Né? Então, por exemplo, não é sempre que há consenso. Aliás, acho que a regra não haver consenso. Né? É muito raro. A gente pode construir o consenso, mas muitas vezes não é algo que a gente atinge. Então, a gente vive arbitrando. Às vezes é mais fácil, aparentemente. Porque para arbitrar, o que eu faço? Eu converso comigo mesmo. Mas se eu, antes de arbitrar, eu escuto, eu vejo, tento ver se as pessoas chegam a algum consenso, se é possível construir um modo de fazer diferente, beleza. Sabe qual é o espaço de deliberação mais legal que tem? Que a gente nunca pode destruir? É o cafezinho. Né? São os momentos que não é aquela reunião, agora sento aqui à mesa e chego para vocês, vamos todos deliberar. Às vezes fica um olhando para o outro, aquela coisa e tal. Mas no café rola tanta coisa, né? Sim. A rádio do café é muito importante. Isso aqui não é algo, não é perda de tempo, não pode ser combatido, porque, assim, se as pessoas não têm um tempo de convívio, onde elas chegam e falam assim, bom, agora vamos... tudo bem, não precisa nem propor nada, as coisas acontecem. Se vocês forem ver, muitas vezes, até chato, a gente se torna até chato, porque quando a gente encontra pessoas que trabalham com a gente, seja lá onde for, a gente fala de trabalho, né? Reforçando a importância desse negócio na nossa vida, do trabalho. Então, aqui, eu não vou ficar... O chefe no telefone. Estamos em pleno... O George Orwell está virando lá no túmulo dele, falando assim, está vendo? Eu disse. Né? Então, assim... Né? Então, assim,
como é que eu consigo? Evidentemente que existem reuniões, tem a questão formal, tem a questão que eu tinha falado antes, das reuniões entre pares, que não necessariamente, ou de fato, não é para ter a presença da hierarquia, mas tem outras reuniões que é juntamente com hierarquia. Bom, vai dar para fazer? Está aí um desafio. A gente não sabe. E a gente tem uma maior intenção de propor algumas coisas assim para vocês fazerem nos próximos 30 dias, né? Depois a gente vai conversar mais, né? Mas assim, para ver o que é possível fazer, e se não for possível, é importante também dizer, né? Eu acho que tem que acontecer isso. Bom, isso aqui é um problema da gestão, né? O gestor, muitas vezes, ele traduz o que foi dito pela hierarquia superior. E, às vezes, aquele meio cumpra-se, né? E aí você fala, bom, como é que eu faço isso? Porque, na realidade, isso não é verdade. Quando a gente reduz o papel do gestor como se ele fosse... Eu vou usar um termo ruim, então, tipo papagaio de pirata, né? Repetir o que o outro disse. Não é isso. Não pode. Porque o gestor ele sabe que existem diretrizes que são fundamentais, que a instituição constituiu. O ideal seria constituir o mais democraticamente possível. Delirei de novo, desculpa, mas assim, é isso. Como é que a gente discute? Mas ele tem contato com o real. Ele sabe que aquilo não dá. Daquele jeito não vai acontecer. Então, de que modo eu consigo colocar aquilo que vem de cima como dentro da realidade? E existem questões que são muitas vezes contraditórias. Por exemplo, uma que a gente vive o tempo todo é a relação quantidade e qualidade. Não adianta, pode falar o que quiser. Não, a gente consegue correr muito mais e fazer com qualidade. Depende do que a gente acha que seja qualidade. Porque qualidade, para mim, não é apenas cumprir o que está numa norma ISO, aquilo, não importa. Qualidade é aquilo que as pessoas sabem que é um trabalho bem feito. E aí depende de tudo que a gente falou da relação com os pares. Então, assim, como é que eu penso que, de algum modo, eu preciso, inclusive, ter astúcia para dizer, tanto para cima quanto para baixo, e para o lado, que as coisas não são bem assim, e que são diferentes, e que a gente precisa, de algum modo, adaptar. Adaptar não significa dar um jeitinho, né? Adaptar significa, sim, colocar o mais explicitamente possível para dizer o que não dá, porque uma das coisas que a gente precisa tirar é a contradição e, muitas vezes, a própria ambivalência, porque tem, como eu falei para vocês antes, tem injunções contraditórias. E, às vezes, a própria instituição, quem está num nível hierárquico superior não percebe, mas quem está já mais em contato com a realidade da produção percebe muito bem. Então, como é que eu consigo fazer isso subir também? Porque o gestor não faz descer, ele também faz subir, né? Agora, não quer dizer que não seja cumprir ou descumprir a ordem como está assim, mas que maneira eu me distancio para pensar aquela diretriz, pensar aquilo que foi proposto, pensar aquele que foi definido como objetivo. Eu consigo olhar um pouco de fora, porque se eu incorporo aquilo como algo que é uma ordem que tem que ser cumprida, ponto, tudo bem, eu vou tentar. Mas, na realidade, nada é assim. A gente, a vida inteira, interpreta as normas. Interpreta as... Bom, isso a gente faz desde pequenininho, né? Papai e mamãe mandam a gente fazer alguma coisa, a gente fala assim, tá bom, eu vou fazer, mais ou menos. Até porque o que eu consegui captar é um pouco diferente daquilo que eles disseram, né? Então, assim, eu preciso trabalhar isso e ter claro que é isso. Mas eu sou leal. Isso é importante. Eu não perco a lealdade. O que é a lealdade? É saber dizer o que dá e o que não dá. Porque se eu não puder dizer para a minha chefia que não dá, ou pelo menos não dá daquele jeito, eu não estou sendo leal, porque, de alguma maneira, eu sei que não vai acontecer. Ou vai acontecer mal, ou vai acontecer mais ou menos. Então, assim, é importante estar claro que, assim, dá para fazer mais com menos? Depende. Depende. Se forem dadas as melhores condições para fazer, talvez até dê. Não é? Agora, mas o que significa isso? Eu tenho que deixar isso claro. Bom,
Isso aqui eu já falei, mas eu acho que vale a pena dizer o seguinte: eu tenho condições de justificar para a minha hierarquia que não dá para fazer? Ou eu tenho que morrer com isso nos meus sonhos, pesadelos? Né? Que eu tenho que guardar. Oi? Isso. Então, e aí? Mas a gente se vira e consegue fazer, eu acho que essa é uma... É. A que custo? Então, essa é uma questão que não pode ser deixada de lado. Né? Quando você fala a que custo, eu consigo, até consigo. Aqui a gente não faz hora extra, mas, de repente, eu estou na minha casa fazendo coisa que não devia fazer em casa e estou fazendo coisa aqui para a instituição. Isso é um absurdo? Não, nem tanto se for uma vez, de vez em quando. Agora, se é a regra, se é a rotina, aí você fala, tem algo estranho. Né? Então, assim, todas as vezes que eu tive contato aqui com vocês e com outras pessoas que trabalham no serviço público, tem essa questão fundamental, que as pessoas percebem que a demanda é infinita. Né? A demanda é muito grande. Você fazer justiça, fazer saúde, fazer educação, ela é uma demanda infinita. Então, assim, até que ponto eu consigo dizer, espera aí, tem limite? Porque se a gente não consegue chegar a algum acordo desse limite, a gente vai acabar ou fazendo mal ou se fazendo mal. Né? Então, um outro desafio. Né? Às vezes eu fico assim, falando, nossa, quanta coisa complicada para a gente. Né? Bom, isso aqui é uma das dificuldades do trabalho de ser gestor. Né? Porque, ao decidir, muitas vezes a gente decide em detrimento da opinião de outros. O difícil é quando eu tenho que decidir em detrimento do ponto de vista da minha hierarquia. E como é que eu vou dizer também isso? Mas, de alguma maneira, eu preciso mostrar algo que as pessoas que trabalham comigo, elas estão mais ancoradas em algo. Eu falo assim, eu consigo, sim, dizer o que é possível e o que não é possível. Porque é o seguinte, se não acontece mais ou menos... Eu vou traduzir o que você falou, mas essa palavra aqui é fundamental. Quando eu faço muito além e percebo que não há reconhecimento, que sempre estão pedindo cada vez mais, que nunca tem fim, isso me leva a isso aqui. Isso é complicado. A gente não pode pautar nossas instituições, públicas ou privadas, ancoradas em cima do sofrimento patogênico. Todo mundo sofre, às vezes eu preciso me dedicar, mas eu consigo alguma coisa. Mas eu não posso viver sempre nessa perspectiva que eu estou sempre indo cada vez mais e nunca tem fim. A ideia do nunca tem fim é muito complicada para qualquer humano, porque eu falo assim, eu preciso perceber que tem hora que deu. Não é? Oi? Exatamente. Até para conseguir gozar do prazer de falar, deu certo. Né? Falar, ficou legal, cara. Foi bem feito. Né? Isso precisa minimamente não estar o tempo todo nessa roda viva. Né? Bom, só dizer uma coisa aqui bem rapidamente, que a autoridade não é algo que só vem de cima, mas ela, se não for uma construção comum, como a gente estava falando até agora, ela pode ser muito nefasta dentro de uma instituição. Né? Tudo bem, eu agora, o Laerte, é chefe, né? Mas se eu não tenho a ideia da liderança, que é de fato que as pessoas sabem que eu sou capaz de escutá-las, que eu sou capaz de, em algum momento, inclusive, falar assim, putz, eu vou falar uma coisa que não pode, tá? Falar assim, escuta, vai embora hoje, você não está legal, né? Depois você volta amanhã sossegado. Isso, imagina, não pode fazer isso, né? Mas imagina o quanto a gente fala assim, mas não tem problema isso, né? Um dia, claro, se é todo dia, já aí vira, né? Aí não dá, mas você sabe com quem você está trabalhando, você conhece quem são as pessoas. Se a gente perde essa possibilidade de dizer assim, poxa, meu gato morreu, estou falando qualquer coisa, né? Mas assim, o cara não vai fazer nada naquele dia. Então, assim, como é que eu vou... Assim, as pessoas percebem que eu sou capaz de escutá-las. Mas se eu não posso ver isso, eu tenho que sempre
trabalhar pela ameaça, chantagem, eu tenho que produzir tanto, senão vai acontecer aquilo. Bom, aí, claro, que a gente começa a entrar no mundo que eu falei antes do sofrimento patogênico. Bom, isso aqui tudo já foi dito, mas tem uma coisa que é importante. Bom, aí eu não sei, não é para vocês, tá? Mas é também. Se alguém falou alguma coisa para vocês, cumpra-se, e vocês têm que dizer que não dá, vocês dizem que não dá e mostram que não dá, será que eu sou capaz de retificar aquilo que eu decidi? Será que eu vou correr o risco de dizer para o meu ego, né, que aquilo que eu imaginei, eu vou ter que pensar de outra maneira? Né? Por isso também tem que ser cuidadoso quando a gente coloca muito poder na mão de uma pessoa só. Né? Então, essa questão também é importante, porque, na realidade, quando o cara tem que decidir, é difícil decidir. Todo mundo decide, vocês sabem como. Né? É aqui? Não, é aqui que a gente decide, porque a decisão é um processo difícil. Pega no fundo da alma, nas vísceras. Né? Porque, assim, se não precisasse decidir, era fácil viver. Né? Eu pegava o algoritmo, ele disse aquilo por mim. Tem uma conversa que uma vez eu tive que se falar muito na inteligência artificial, que no futuro não vai precisar de juiz, né? O algoritmo decide. Né? Tem alguns que falam assim, agora eu não preciso mais sofrer, quem vai decidir por mim é o algoritmo. Claro, você não vai mais existir, né? Tua profissão não vai ser mais necessária. Então, assim, é uma coisa de doido, né? Que, como se eu conseguisse colocar num algoritmo. Enquanto que a gente sabe que tudo isso é assumir risco, é assumir consequências. É duro falar isso, né? Porque vocês sabem muito bem que vocês assumem o tempo todo os riscos, as consequências do que vocês fazem. Mas o grande problema é que muitas vezes vocês guardam para si. É pouco compartilhado. E eu tenho certeza que todo mundo vive esses dilemas de alguma maneira. Né? Bom, depois de traduzir tudo isso, a gente vai trabalhar regras. Aqui eu não vou falar mais, porque isso aqui é muita repetição, mas todas essas questões elas passam por um tipo de posicionamento que é institucional também. E quando a gente fala de instituição, quantos gestores tem aqui no tribunal? 250? Quantos magistrados tem no tribunal? 130 e poucos? 180. Quantos desembargadores tem? Quantos servidores tem? Então, todo mundo faz parte dessa, entre aspas, comunidade. Né? Então, assim, de que modo isso aqui aparece, né? Porque, assim, a importância de vocês é muito grande, né? Vocês têm um papel muito grande para discutir tudo isso. Vai rolar ou não? I don't know. Dizendo em português. Né? Mas, assim, ué, ficou mesmo? Oi? É, a questão é mais ou menos a mesma. Porque, assim, uma das questões que a gente sempre tem pregado nos nossos trabalhos, que nada disso vai acontecer, que está dito aqui, se de fato, de algum modo, não for institucionalizado. Né? A gente não sabe exatamente como, se são comitês de melhoria, se são comitês de direção, mas, de algum modo, esse trabalho que vocês fizeram ontem, vão fazer hoje, ainda vão fazer com a gente mais um pouco, espero, né? Ele vai ter consequências no seguinte sentido. Tudo que está sendo dito não é personalizado, evidentemente, mas ele vai servir de pano de fundo para a gente dizer, olha, para acontecer alguma coisa, a gente precisa criar um espaço institucional. Qual vai ser? Não sabemos. Né? Mas, assim, de alguma maneira, a gente está dizendo o seguinte, vocês têm um papel, como todo mundo dentro dessa instituição, de trabalhar na própria redação, entre aspas, da doutrina. Né? O que é a doutrina de uma instituição? Por que eu falo isso? Porque se a gente não faz, outros fazem por nós, como sempre foi. Né? O que é doutrina? Né? Quais são as regras que estão em jogo? De que modo eu consigo pensar que a gente
mesmo que possa parecer meio balela hoje, que a gente está num mundo complicado, mas a doutrina tem a ver com uma obra comum, a construção dessa obra comum. O que é que a gente pensa que é possível, e tudo isso que foi dito antes, ela requer algo que é, de fato, ir contra, sim, o que a gente vive no mundo de hoje, que é uma outra doutrina que esvaziou o valor do trabalho, que, inclusive, como eu falei para vocês, criou uma armadilha para o gestor. Porque cria o gestor em cima de algo, né, que ninguém diz muito bem o que é. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser proativo, não sei o que lá. O que a gente está dizendo é o seguinte: tudo isso só vai fazer sentido se está baseado em algo que faz sentido, que tem a ver com tradições, com história, com construções novas da própria profissão. Então, assim, eu preciso ligar, de algum modo, o que a gente chama de corrente gestionária e transformar isso numa corrente que reforce a criação da doutrina. E só é possível em cima daquilo que a gente falou, que é em cima de deontologia. Quer dizer, de criar regras a partir daquilo que, de fato, é a realidade que a gente precisa trabalhar. E é uma realidade difícil. A de vocês é extremamente complicada, a minha é extremamente complicada, tem coisas que a gente não tem o menor domínio, vou usar um termo muito na moda, que a gente não tem a menor governança, e que a gente precisa fazer isso. Bom, ai, ai, ai. Como o mundo ficou financiarizado, né? A palavra mais com menos sempre remete à questão de finança. Né? Ah, porque não tem grana, não tem grana, não tem grana. É verdade. Né? Ou não é verdade, não sei. Não... Mas tem uma coisa que é interessante, é o seguinte. Eu preciso, sim, levar conta disso. Isso aqui não tem nada a ver tanto com o serviço público, que a gente não tem lucro, mas a gente tem, sim, uma obrigação que é relacionada com recursos e o que a gente vai produzir, que é uma discussão de produtividade. Mas aqui tem uma questão que é importante, que é o seguinte. Isso ficou claro em outras reuniões que a gente já teve, que assim, o papel da justiça é um papel muito complicado no sentido que a gente nem sabe o resultado efetivo. Né? A gente, de alguma maneira, está contribuindo com algo que diz respeito a valores sociais. Né? Mesma coisa a educação. Né? A gente o que você mede quando você é professor, é pesquisador? Você também tem uma dificuldade enorme. Mas, de algum modo, eu preciso pensar como é que eu faço a relação entre isso e isso. Porque a questão financeira, óbvio que ela é importante, mas tudo hoje em dia passa primeiro por uma discussão financeira. E isso é um perigo. É um perigo enorme. Ah, não dá para fazer nada porque não tem grana. Espera aí, o que a gente precisa fazer? De que maneira a gente vai fazer isso? Como que a gente busca? Quais são os recursos que a gente já tem e como é que esses recursos podem ser desenvolvidos? Essa é a grande questão que a gente traz dentro da psicodinâmica, dentro da ergonomia. Como é que a gente pode fazer com que cada vez a gente esteja melhor mesmo? E produzir melhor. Se produzir mais, ótimo, mas precisa saber o que é produzir mais. Eu pergunto para os meus estudantes assim, o que é produtividade. Ah, é uma equação entre o que saiu e o que entrou, né? Quer dizer, em termos de homens, ora, homens, mulheres, ora, e o resultado. É verdade? E quais são as consequências? Eu não meço isso na produtividade. Né? Então, se eu não entrar na discussão de produtividade, quais são as consequências, que podem ser positivas, mas as negativas, eu estou criando um problema, no mínimo, a médio e longo prazo. Então, vamos lá. 2 minutos? 2 minutos para acabar? Então, vamos lá. Isso aqui só para a gente pensar. Para vocês está claro isso, mas tem muita empresa que ainda não está claro que a empresa não produzir ou para dar lucro para os seus acionistas. A gente está criando a própria sociedade a partir do que a gente faz dentro da empresa, da instituição. Então,
é importante a gente pensar que, fundamental isso, que se a gente não entender que o nosso papel influi na civilização, né? Mesmo que a gente seja pequenininho, mas a gente influi na civilização. Uma vez que eu deixo para lá um monte de coisa, que eu acabo ficando muito defendido, muito cínico, acho que nada vai mudar, que as coisas são sempre ruins, né? Na verdade, eu estou reforçando algo que faz sentido para a sociedade como um todo, que é extremamente perigoso, né? Bom, só para terminar aqui, a doutrina não é algo fixo. Às vezes a gente pensa em doutrina, tradição, como se fosse algo que não se mexe. Pelo contrário, tem toda uma dinâmica e vamos pensar que é possível. Agora, não sei se vai ser. Se a gente achar que de fato não é possível, aí de fato a gente está no mundo da desolação. Se a gente achar que aí dá para fazer alguma coisa, vamos embora. Chega, né? Vamos fazer um intervalo? Tá bom? Obrigado, gente.